Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero contar pra vocês a minha história, tá? Não com a medicação, mas a minha história com a obesidade, tá? A minha história sobre como tudo isso aconteceu, porque eu estou aqui hoje, porque, enfim, né? Pra que vocês entendam, eu sei que lá no Instagram, né? Muitas pessoas me mandam essa pergunta, então hoje iremos esclarecer tudo. Atualmente eu tenho 27 anos, tá? Eu sempre fui, desde pequena, uma criança gordinha, tá? Eu lembro que até um certo ponto isso era fofinho, tá? Isso era tratado, tipo, pela minha família, fofinha, como, né, se eu fosse muito bem tratada. De fato, eu sempre fui, tá? Isso é uma coisa que os meus pais sempre falam. Na minha infância, eu fui criada assim, tipo, minha avó morava junto com a gente, né? Então, quem cuidava de mim enquanto os meus pais trabalhavam durante o dia era minha avó. E a minha avó fazia absolutamente tudo que eu quisesse, sabe? Tipo, ai, vó, hoje eu quero almoçar nuggets, eu quero almoçar uma parmegiana, enfim. Vó, né? Então, ela sempre fazia tudo que eu queria. Então, nesse ponto, eu literalmente era uma mimada da alimentação. Eu comia o que eu quisesse, entendeu? A hora que eu quisesse, se à tarde eu quisesse comer 2 Danones, eu comia, enfim. Isso é um ponto que eu acho importante de trazer para entender um pouco, né, da minha história com a alimentação. Tirando isso, aí tem a questão dos meus pais também. Os meus pais também sempre foram, desde que eu nasci, enfim, são pessoas, foram acima do peso, né? Não, a minha mãe é uma pessoa bariátrica, para vocês entenderem um pouco, né, da onde eu vim, de qual é o histórico familiar. Meu pai nunca chegou a ser obeso, mas também era acima do peso, sempre foi ativo, mas acima do peso. A gente sempre comeu muito bem. A alimentação, na minha criação, sempre foi recompensa em muitos momentos. Momentos bons a gente comemorava com a alimentação, momentos ruins também. Eu não estou criticando, eu amei a minha criação, mas eu estou falando que isso é comum e eu tenho certeza que muitas pessoas lidam com a alimentação da mesma forma. A alimentação nunca foi uma punição, sabe? Assim, tipo, tem que comer uma salada. Tipo, você não quer comer uma salada, come o que você quiser, entendeu? Então, essa foi a minha educação alimentar, tá? Obviamente, a partir disso, eu sempre fui uma criança gordinha, depois eu virei uma criança não tão criança, né? Um bebê gordinho, depois eu virei uma criança na escola gordinha. Depois eu virei uma pré-adolescente gorda, entendeu? Daí, tipo, as coisas começaram a sair um pouco do controle, porque daí eu já lidava com a alimentação de uma forma psicológica. A alimentação entrou num lugar psicológico na minha cabeça, aonde eu encontrava dopamina, tá? Mas por quê? Porque você precisava? Não, eu simplesmente amava a dopamina da alimentação. Isso é uma coisa que eu amo até hoje, tá? Eu sou uma pessoa que eu adoro comer. Eu sinto prazer em comer. Eu sinto prazer em, tipo, nossa, eu quero comer aquela coisa daquele jeito. Tipo, pra mim é um prazer, eu gosto de cozinhar. Então, essa foi a minha relação. E aí, aos poucos, eu fui engordando. E aí, eu já era uma criança, uma pré-adolescente gorda. Daí, já não era fofinho, entendeu? Daí, eu passei N questões na escola. Acredito que outras crianças, né, gordinhas também passaram por isso. Acredito ser normal. Assim, normal talvez não, mas comum, né? Comum que isso aconteça. E daí, na minha adolescência, lá por volta... enfim, o que eu quero falar pra vocês na minha pré-adolescência eu já tinha mais de 90 quilos, tá? Eu tenho hoje 1,68, 1,70 e com uns 12, 13 anos eu já tinha essa altura, tá? Então, eu sempre fui uma pessoa alta, perto das minhas colegas da época, e gorda. Alta e gorda, uma pessoa grande, sabe? Inclusive, ser grande sempre foi uma coisa que as pessoas falavam, mas é normal você ser assim porque você é grande, você tem uma estrutura grande. Na verdade, eu tava obesa.
Então, daí, na minha adolescência, ninguém, né, quer ser gordinha, né? Eu passei por um emagrecimento, aonde eu fui pra 82 quilos. Isso mais ou menos com uns 16 anos. E é o menor peso que eu me lembro, tá? Me lembro pesar, assim, na vida. Eu não me lembro, nem quando eu era criança, assim, porque eu nunca me pesei muito, porque eu sempre estava acima do peso, sabe? Então, tipo, com os 16 anos eu tinha 82 quilos, é o menor peso. Hoje eu estou com 83, então mais ou menos o corpo que eu tinha hoje, com os 16 anos. Aí foi uma época que eu super emagreci, assim. E aí depois, com os 17 anos, eu meio que desfoquei disso, né? Porque quando a gente tá muito focada na alimentação, essas coisas, normal que a gente emagreça e depois a vida vai acontecendo. Fui pra faculdade, comecei a namorar, enfim. E daí acabei desfocando, tipo, isso já não era tão importante assim, né? E daí eu voltei a engordar. Enfim, voltei a engordar, cheguei, né, tipo, fui engordando e tal. Isso a gente tá falando mais ou menos lá em 2016, 2017. Foi quando eu saí dos 82 e voltei, né, a engordar. Então, então vamos lá. Daí a vida foi passando. Atualmente eu sou casada, eu já sou formada, trabalho. Fui vivendo uma vida de adulta, né? E alimentação, tipo, vida de adulta, muita coisa na cabeça, muita coisa pra fazer. Alimentação nunca foi muito foco, correria e tal. Fui engordando, até que em 2025, ano passado, eu bati o meu peso máximo de 125,5 quilos, tá? Eu já não me pesava há muito tempo. Eu casei em 2024. Eu tentei fazer um emagrecimento em 2024, só que eu estava muito ansiosa com o meu casamento. Não rolou. E depois do casamento, então, eu meio que já não tinha mais por que emagrecer, sabe? Não ia acontecer um evento que eu precisasse emagrecer. Aí eu terminei de descambar mesmo e fui pra 125 quilos. E daí o que aconteceu? Eu olhei pra balança e eu falei, meu Deus, aonde eu vou parar, né? Porque eu sempre pensava, e quando eu for mãe? Né? Porque a gente pensa, é normal, né, engordar quando a gente engravida? Eu vou parar aonde? Sabe? Isso eu sempre pensei. E aí eu falei, meu Deus, eu sou muito nova pra estar com esse peso. Em que momento, né? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Eu não quero me frustrar mais uma vez, porque em todo esse período de 26 anos, eu tentei fazer dieta. Eu começava em absolutamente todas as segundas-feiras. Eu começava uma nova dieta. Todas. Às vezes eu começava na segunda, na terceira não tava, voltava, vamos começar de novo na quarta. E emagrecia 1 quilo, engordava 2, emagrecia 1, engordava 2, uma vida inteira assim. Aí quando eu bati esse peso, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa diferente, sabe? E daí eu pensei, eu vou recorrer à bariátrica. Conversei com a minha família, com o meu marido, com os meus pais, os amigos mais próximos. Eu falei, eu acredito que eu vou recorrer para uma bariátrica. Claramente não influenciada porque minha mãe nunca falou sobre isso, mas considerando que já era uma experiência da minha mãe ter passado por uma bariátrica. Minha mãe foi uma pessoa que fez bariátrica, a bariátrica fez muito bem pra ela tem um resultado muito bom. A bariátrica, sabe, foi boa pra ela. Eu sei que algumas pessoas não têm resultados tão bons assim, mas a minha mãe teve. Então, eu falei, vou recorrer à bariátrica, só que sempre eu não sou uma pessoa que eu flerto muito com cirurgia, sabe? Não faz muito meu tipo, assim, não gosto. Eu penso na recuperação, eu penso nas cicatrizes e não é uma coisa que me interessa muito, sabe? Então, eu queria muito a bariátrica porque eu queria emagrecer, mas eu não queria ter que passar pela cirurgia. Isso era uma coisa que eu não curtia tanto. E daí eu conversei com a minha família me apoiou, falou que me apoiaria, mas, né, que é uma cirurgia, assim, uma baita de uma cirurgia, né? E aí eu fiquei, meu Deus, né? No fundo do meu coração, eu não queria ter que passar por isso, mas eu não sei mais o que fazer. E daí foi quando eu pensei
em tentar com a tirzepatida, que foi em setembro de 2025, aonde tudo começou, né? Então, essa foi a minha trajetória até chegar em setembro de 2025, aonde eu tive meu primeiro contato com a tirzepatida e aonde começou minha caminhada até aqui. É isso que eu queria tratar com vocês, a minha história com a obesidade até chegar na tirzepatida. Por esse vídeo é só. Um beijo!